Tudo desconectado, garoto da base retorna para o São Paulo e outro também não será aproveitado. Situação envolvendo o zagueiro João Vitor, parece que a saída é iminente. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. E olha, chegando com tudo para todas as informações do Vasco, para você ligado aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Então eu peço para você deixar o seu like porque ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. E outra, estamos chegando à meta de 100 mil inscritos, é isso mesmo, 100 mil inscritos. E eu dependo muito da sua inscrição. Tô vendo que você aí do outro lado tá assistindo o vídeo, mas não tá inscrito no canal. Então corre aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se. Você clica no botãozinho, aciona o sininho de notificações e vai ficar bem antenado durante todo o dia sobre tudo que acontece no Cruz Maltino. É o canal aqui que traz você para perto do Vasco, beleza? E olha só, sempre eu deixo também uma molezinha para você aqui, sempre uma boa novidade, né? Bom, eu vou trazer essa novidade aqui porque ela é muito especial. Eu tô falando da Estrela Bet. Tá vendo essa camiseta que eu tô aqui da Estrela Bet? Foi um presente porque eu sou palpiteiro lá na plataforma. Então você que tá naquela plataforma que não te dá nada, você tá perdendo o seu tempo. Você tá fazendo com que você gaste seu dinheiro, obviamente, em um entretenimento, mas não ganha nada em troca. Pô, tá dando mole. A Estrela Bet, além das camisetas do basquete do Vasco, porque é patrocinadora master, ela te dá outros prêmios. Canecas, chaveiros e muito mais. Então não perca a oportunidade de sair dessa plataforma que só te utiliza para vir para a Estrela Bet que te presenteia, beleza? Lembrando que o Estrela Bet Day você ainda pode jogar basquete com jogadores profissionais do Vasco em São Januário. Já pensou? Não, né? Então comece a pensar, tira sua banca dessa plataforma que não te dá nada e corre para a Estrela Bet. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você acessar e fazer parte dessa grande família, beleza? Lembrando, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos, não vai ficar milionário, é entretenimento, então eu conto com a sua responsabilidade, beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Tudo desconectado, garoto da base não aproveitado, mais um, volta ao Vasco e não será utilizado. Vamos falar também sobre a saída iminente do zagueiro João Vitor, indo para o CSKA lá da Rússia, situação que alivia ou não aí o elenco. Vamos falar sobre isso porque antes eu peço para você deixar o seu like, porque o seu like ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Bom, olha só, tudo desconectado, né? Você quer entender o motivo. Bom, no início do mês de junho, né, o CEO Carlos Amodeu, que é o CEO da Vasco SAF, e aqui eu vou mostrar para você como funciona a organização, né, a questão organizacional do Vasco em relação à Sociedade Anônima de Futebol, que é a SAF. O Carlos Amodeu é o CEO, é como se ele fosse o presidente da Vasco SAF, né, porque o Vasco hoje é dividido em Vasco SAF, que é o futebol, e o clube associativo, que é o basquete, futsal, enfim, as sedes. Então existe essa divisão. Na Vasco SAF, que é o futebol, o CEO Carlos Amodeu está na hierarquia no ponto mais alto, no ápice ali da questão organizacional estrutural da diretoria da Vasco SAF. Observando esse cenário, né, no último sorteio da Copa do Brasil, eu estive na CBF, onde o Admar Lopes falou com a imprensa também, com ali dirigentes, né, de outros clubes. Mas lá no sorteio em que caiu o CSA no caminho do Vasco, né, a gente teve o Carlos Amodeu, que também estava ontem na CBF presente. Eu estive lá, me certifiquei disso. E o Carlos Amodeu, ele disse o seguinte, ele trouxe um panorama lá no início do mês de junho, que o Vasco iria ao mercado, traria reforços para que, quando o Fernando Diniz voltasse a treinar o elenco, próximo ali, aproximadamente no dia 20 a 23 de junho do mesmo mês, e naquele momento a gente estava dentro de uma janela de transferências aberta ali para os clubes que disputariam o Mundial, né? Os clubes poderiam se reforçar, então, mas mesmo assim o Vasco poderia, clubes da Série B e da Série C também. Então, abriu uma janela ali de 10 dias. O Carlos Amodeu, ele fala que garante que o planejamento era o seguinte: o Vasco se reforçaria quando chegasse na fase
de manter, né, ali o elenco concentrado, o início do trabalho no CT Moacir Barbosa, aproximadamente ali no dia 20, 23 de junho, o Fernando Diniz já contaria com esses reforços, né, quando ele fala reforços é mais de um, para iniciar o trabalho e iniciar ali o retorno, né, às competições. Olhando esse cenário, nada disso aconteceu, literalmente nada, né? O Vasco ficou sem contratar reforços nesse período. Posteriormente a esse período, o Vasco trouxe apenas o Thiago Mendes, né, contratação pós-chegada do Admar Lopes, e só. Óbvio que a gente tem negociações ali, que até o próprio presidente Pedrinho falou, que é a renovação contratual do Léo Jardim e a permanência em definitivo de Felipe Coutinho, mas eram jogadores que já estavam no planejamento do Diniz. Então, tudo aquilo que o Carlos Amodeu falou lá no sorteio, na CBF, na sede da CBF, quando o Vasco pegou o CSA, não aconteceu nada. Aí ontem nós estivemos também, né, presente lá na CBF, conversamos ali com os dirigentes, e aí a situação mudou completamente, né? Ao falar conosco, né, o Admar Lopes trouxe um planejamento completamente distinto àquilo que o CEO, Carlos Amodeu, que na hierarquia da Vasco SAF ainda é acima do Admar Lopes, tá? O Admar Lopes é diretor executivo de futebol da SAF e o Carlos Amodeu é o CEO da Vasco SAF. Tá acima, tá bem acima. Então, ele muda completamente o discurso, fala completamente o contrário em relação a reforços, prega cautela, paciência, dificuldades, enfim. Falou que teríamos novidades essa semana, mas o planejamento, né? Nós já estamos aí quase na primeira quinzena de agosto, né? Quase na metade do mês de agosto, em um planejamento lá do início de junho, não aconteceu. Então esse cenário fica cada vez pior, né? Em relação Vasco e torcedor, o torcedor não sabe mais em quem acreditar e nem no que acreditar. Aí vem os questionamentos, a diretoria quer vender a SAF, aí umas pessoas falam, não, quer vender a SAF da mesma forma que queriam um planejamento para junho, enfim, fica aí, né, nos corredores e a desconfiança do torcedor só aumenta. Não dá para ser assim. Tem que se posicionar de maneira firme, direta e real com o torcedor vascaíno, porque senão perde a credibilidade, perde a confiança. E você acredita ainda nesse movimento da diretoria? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Bom, outro jogador da base, né, estaria retornando ao Vasco. Informação dos nossos amigos do podcast Cruz Maltino, né? Eles falam que o Raí estaria saindo do Nova Iguaçu e retornando ao Vasco, mas o Vasco não quer contar com o jogador e deve, né, realocá-lo, deve emprestá-lo ou negociá-lo com outro clube. Raí era destaque da base do Vasco, né? Fez um gol de cavadinha numa final contra o Flamengo em São Januário, que deu título para o Vasco, e depois disso se lesionou. Agora vem percorrendo, né, já nos profissionais, empréstimos aí de forma mais recorrente. Talvez o Vasco não fique com o jogador, informação dos nossos amigos lá do podcast, beleza? Bom, saída iminente do zagueiro João Vitor. A gente comentou no último vídeo sobre isso e eu quero falar mais uma vez sobre esse assunto porque é importante, né? O João Vitor, que disputou 75 partidas com a camisa do Vasco, 19 partidas sem sofrer gols, tem 3 gols, 3 assistências, 2 gols contra, 23 cartões amarelos e 5 expulsões. Esse é o João Vitor, né? A passagem dele pelo Vasco, bem assíduo nos cartões, né? E claro, bem participativo também, ali um zagueiro com gols e assistência é algo muito raro, mas o João Vitor também tem, né, sua particularidade ofensiva, já jogou até pelo lado direito ali como lateral direito improvisado no Cruz Maltino, mas a sua saída é iminente. Uma coisa eu posso falar pra você, tecnicamente falando, né, de qualidade, hoje o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco, no critério qualidade. Eu não estou falando de fase, não estou falando de caráter ou... Enfim, não estou falando disso. Estou falando de qualidade. Hoje o João Vitor é, sim, o zagueiro mais qualificado do elenco. Vasco perdendo esse zagueiro, vendendo esse zagueiro ali para o CSKA de Moscou, lá da Rússia, o Vasco terá que buscar um zagueiro de qualidade, né? Para fazer ali o lado direito da defesa. A negociação com o Carlos Cuesta trava e a gente vai ver o que vai acontecer, né, em relação ao futuro da zaga vascaína. Rapaziada, queria agradecer mais uma vez a sua presença, deixa o like para dar aquela moral, daqui a pouco eu tô voltando com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.